Sejam bem-vindos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é Tua glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vê que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome. INRI, Apocalipse 3, versículo 12. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI, INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando não se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração é forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos. Uma vez mais, bem-vindos, fiquem à vontade se querem fazer pergunta. Bom, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui. Nós temos uma grande admiração pelo senhor. Nós somos representantes de uma empresa de um game lá em São Paulo. E essa empresa está trazendo um game aqui para o Brasil. Este game fala sobre deuses mitológicos, sobre todos os deuses mitológicos, os nórdicos, enfim, todos mesmo, até alguns que eu não conhecia, né? E nós, como ele está vindo para o Brasil, nós tivemos a votação, uma ideia. Vontade, viu? Fiquem bem à vontade, perguntem à vontade, se sintam à vontade. Quando você vem com boas intenções, devem se sentir à vontade. Ok, obrigado. E nós tivemos a ideia de o senhor Henrique Cristo, como se estivesse abrindo para que todos os deuses pudessem entrar
na nossa terra e que todas as pessoas pudessem conhecer as diversas histórias de todos os deuses. Este jogo, você pode escolher o deus que você vai jogar. Tem diversos deuses, de Apolo, Baco, Afrodite, enfim, diversos deuses. E a nossa ideia, a nossa intenção é que o Senhor Henrique Cristo desse a permissão para que todos pudessem vir à Terra e aí sim todos pudessem jogar e conhecer Deus. Essa seria a... Bom, então agora, no meu caso, a minha opinião, eu venho falando-se de deuses, né? E eu tenho que ser sempre sincero, autêntico. Eu tenho um compromisso com a autenticidade, com a racionalidade. Então eu tenho que opinar, tenho que dizer o que eu penso dos deuses. Exatamente. Eu não posso, por exemplo, mudar, uma vez que eu sou filósofo, que prego a liberdade consciencial, eu tenho então a obrigação de explicar o que eu vejo nos deuses inventados, criados pelos homens, né? Essa, na verdade, foi o nosso gosto por isso, porque nós gostaríamos realmente de escutar o que o Senhor pensa mesmo de cada deus. Nós temos os 5 principais deuses aqui que nós falamos no jogo, que seria o deus Apolo, Zeus, Thor, Afrodite e o deus Baco. Que gosta do vinho. Sim, que gosta do vinho. Esses principais deuses, nós gostaríamos de perguntar para o Senhor, essa seria a pergunta, o que o Senhor acha desses deuses. Nós temos esses deuses como personagens, nós vamos montar um vídeo, um teaser com a apresentação, ouviríamos a opinião do Senhor Henrique Cristo e posteriormente nós teríamos o Deus materializado exatamente como o Senhor tem falado. Pois é, então daí o que acontece? Eu vou opinar minha opinião, ou emitir a minha opinião sobre os deuses, mas só que me reservando o direito de não me preocupar se minha opinião é ofensiva ou não. Sim. Porque a verdade ofende, a verdade agride. Mas é isso que a gente quer ver. Tem os outros deuses que tu não enumeraste, né? Que tem o deus Osíris, tem o deus Horus, né? São todos deuses mitológicos, né? Sim. Então aí que está, eu tenho a obrigação, na minha condição, de fazer a distinção, né? E cada um faça uso como quiser das palavras que eu digo, tá? Então, por exemplo, agora falando sério sobre esse assunto, e daí vocês tiram suas conclusões. Sim. O Supremo Criador do Universo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, como eu falei ainda há pouco, onipresente, onisciente, onipotente, ele é o único Deus para mim, entende? Meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Agora, eu sei que criaram muitos deuses. Agora, esse Deus a quem me refiro, que é o Supremo Criador, por ser onipresente, então ele dispensa religiões. Eu sou contra todas as religiões. A minha filosofia, meus ensinamentos são contra as religiões. Há 2000 anos já lutei contra isso e por isso fui crucificado. Porque eu disse para orar no quarto a porta fechada, está em Mateus 6, versículo 6, por o único Deus, o Criador Supremo. Então aí é que está, como ele é onipresente, então ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Logo, como ele vivifica cada partícula de vosso sangue, cada célula de vosso corpo, porque ele é onipresente, nem podeis fugir dele na hora de cometer um pecado e violar uma lei. Portanto, não necessitais de religião para religar-vos com ele. Entendeu? Então, a religião que é emanadora tem que dizer religar, né? Então, não precisa, a religião, quando não é um embuste, é um equívoco. Então, agora o restante, então, os outros deuses, eu sei que existem, inclusive outros, porque eu, por ordem do meu Pai, Senhor Deus, tive que estudar história, antropologia, biologia, filosofia, todas essas coisas, e daí tive a obrigação também de compreender que existem essas criações mitológicas. Agora, no meu caso, então, essa é a minha opinião. Agora, aí para frente, a partir disto, eu respondo qualquer pergunta, só que sempre chamando a atenção para o detalhe de que eu não posso prevaricar, né? Comungar ou me relacionar
assim, com esses deuses inventados. São os deuses inventados pelos homens. Compreendo que os homens precisam de deuses. Inclusive tem outros, tem deuses estátuas, deuses fantasmas, não importa. Agora, venham as perguntas, fique à vontade. Sim. Então vamos lá. Eu vou perguntar, na verdade, agora sobre cada deus individual, e eu gostaria muito de saber a opinião do senhor, independente se ela for boa, se ela for ruim, ou que o senhor tiver de conhecimento desse deus específico. Perguntaria inicialmente o que o senhor acha de Deus Baco, ou quem foi Deus Baco, ou o que o senhor... Segundo a mitologia, dentre esses deuses que tu falasse, esse é o mais folgado, né? Era um deus que gostava do bom vinho, né? Bom, não bom, mas gostava de vinho, né? Segundo a mitologia, e era um deus que gostava de fartura, que se alimentava muito, mas isso é uma coisa mitológica. Então essa é a opinião que eu tenho baseada nos conhecimentos que me chegaram desses deuses, né? Então, inclusive, para ser bem franco, eu nunca conheço o perfil desses deuses que tu falaste, é esse Baco. Por restando dos deuses, se alguém porventura lembra de alguma outra coisa relacionada a ele, me fale, por favor, que eu só vi falar disso porque ele gostava, se ele existisse, né, de uma coisa que eu uso, que é o vinho, que na última ceia eu disse assim, que não beberia mais do fruto da videira convosco, meus discípulos, a não ser novamente no reino de meu Pai, que agora que é o reino de meu Pai, onde eu bebo sim do fruto da videira. Agora o retorno dos deuses, vamos ver, faça outra pergunta. Na verdade eles são até mais fáceis por serem mais conhecidos, né? Afrodite, que seria a deusa da beleza. Eu vi também alguma coisa, né? Mas é tudo muito vago, muito abstrato, né? E também deusa da beleza, também, seja mitologicamente ou não, é Vênus, né? O planeta Vênus, então é muito... Vênus para os romanos, Afrodite para os gregos. Tá, que seja, então, os gregos. Os gregos sempre têm umas ideias diferentes, tá? Mas não, mais ou menos isso, eu sou bem sincero em dizer que a partir do momento, primeiro, que eu tive que me aproximar, tive que me conscientizar das leis divinas, então eu não tive grandes interesses, exceto para analisar o meu sistema dos que se direcionam para esses deuses, não tive grande interesse nem necessidade de me aprofundar neles, entende? Porque a partir do momento é muito chocante, é muito forte, porque eu fui ateu até 1979. Então é muito forte quando a gente descobre o Criador Supremo, ocorre um fenômeno tão grande que a gente desconhece, ignora, faz questão de ignorar qualquer Deus de tão pesado, tão forte, de tão veemente, de tão imperativo que é a presença imperativa, que é a presença do Criador Supremo, do Altíssimo, quando a gente toma essa consciência. Que, como eu disse, até 79 eu fui, graças a Deus eu fui ateu. Porque justamente eu ser ateu, é que eu não tenho nenhum resquício das religiões, entende? Eu sou judeu, circuncidado, mas eu fui batizado na igreja católica, cristã, né? E eu não sabia que era judeu, entende? Então, aí tem um outro detalhe. Então, quando eu comecei a repudiar tanto o deusinho feito pelos homens católicos, como qualquer deus, eu me tornei um ateu fervoroso. Eu falava só do cosmos. Eu era cosmologista. Eu falava da natureza cósmica, como funciona. Fui profeta do Deus desconhecido que eu chamava de cosmos, que eu chamava de Pai. Entende? Aí em 79, quando eu fui ao jejum em Santiago do Chile, eu fui levado por essa poderosa voz que me comanda desde criança a jejuar. Daí que eu descobri o mistério da presença dele, queiram ou não, é a coisa mais chocante quando eu descobri isso. Aí tudo para mim foi varrido na minha mente, para mim tudo ficou pequeno, ficou zero, ficou um inseto para mim quando eu descobri o Senhor. E não é uma descoberta como fazem essas religiões que eu fui convertido. Eu não creio em conversão. Eu era ateu ferrenho, e de repente eu tive depois de longos anos como ateu, eu falava no Brasil, na mídia, todo ano, final de ano, eu falava as profecias que iam acontecer, mas sempre baseado na cosmologia.
E eu chamava o Cosmo de pai. E eu dizia claramente que eu era contra esses deuses. Daí quando chegou em Santiago do Chile, que eu fui jejuar, que veio a revelação, que eu tive essa consciência chocante, né, da onipresença dele. É porque você anda aí, você sai de casa, você almoça, você come, você vai no banheiro, você lava o rosto, toma banho, você se mexe, né, você passeia. Mas você pensa que é você que tem poder para fazer tudo isso? Você pensa que você tem poder para dirigir o automóvel? Você pensa que você existe? Você não é nada sem o poder de Deus. Teu dedinho minguim, esse pequenininho aqui, ó. Se o Deus, esse que eu estou te falando, abandonar a pontinha desse dedinho, essa pontinha do dedinho necrosa, entende? E não precisamos, humanos, ter nenhum orgulho de saber da onipresença de Deus, porque Ele é onipresente não só em nós, Ele é onipresente em todos os seres que se movem sobre a terra, entende? Deus não está meramente, Ele é onipresente nos seres humanos. Os seres humanos raciocinam, a gente vê o dom de raciocinar. Agora Ele também é presente, Ele também vivifica as células dos cachorros, dos insetos, né? Tudo, porque onde tem sangue, qualquer ser que se move, que tem sangue, é animado pelo sopro divino. Então é uma coisa muito chocante, muito forte, que eu tive a oportunidade única de descobrir em setembro de 79, lá em Santiago do Chile. Depois o restante é o restante. Mas eu quero deixar claro, mais uma vez, de boas-vindas, que eu não quero converter ninguém, não quero convencer ninguém, só que eu tenho a obrigação de expor o que eu descobri no jejum em Santiago do Chile. Depois eu percorri toda a América Latina, falando ao povo, nas praças públicas, nas universidades, nas televisões, depois na Europa, uma boa parte da Europa, voltei ao Brasil, percorri todo o Brasil, falando sempre sobre esta minha descoberta, e dando àqueles que quisessem ouvir a consciência da onipresença de Deus. Eu digo, não é uma questão de crença, entende? Uma pessoa pode, o resto da vida, não crer numa coisa, mas isso não depende. Essa coisa existe, como sol, como ar, respirar, né? Então é isso. Mas fica à vontade para fazer mais perguntas. Eu vou só agora falar de mais. Eu só preciso, na verdade, seguir a sequência dos deuses, mesmo que o senhor não conheça. Fica à vontade. Você só que compreende o fato de eu não ter tido interesse por eles, né? Sim. E dessa forma mesmo também, que talvez o senhor não conheça, não tenha muito conteúdo sobre determinados deuses, também isso seria como um conteúdo pra gente. Isso também é importante. Ou, por exemplo, o senhor pode sim falar, isso eu não conheço, mas eu acredito que ele tenha sido tal coisa, também já está suficiente pra gente. O próximo seria o Apolo. Eu tenho minhas escusas, mas eu tive um cão de guarda aqui que eu dei o nome de Apolo para ele. Então esse Deus, ele fez guarda aqui durante um bom tempo. Quando eu chamava de Apolo, né, eu não pensava que ele podia ser um Deus. Quando eu lembro dele, inclusive o Carino dizia assim, o Carino dizia assim no tempo que ainda não tinha muro aqui, né? Então ele saía de noite, o Carino dizia assim, ele foi dar uma mordidinha básica aí fora e ele voltou. Então esse é o único que eu conheço, o único Apolo que eu conheci foi o nosso fiel cão de guarda. Aliás, não querendo assustar ninguém, nem depreciar ninguém, quero deixar bem claro que existe uma piada que Jesus hoje é nome de cachorro, porque eu sou Ingrid. Jesus é um nome obsoleto e tem uma piada muito interessante que diz que Jesus é nome de cachorro. Vocês conhecem a piada? Não conheço. Pois é. Querem conhecer? Pois é. Então diz que uma vez um ladrão entrou numa casa. O ladrão entrou numa casa e lá pelas tantas da madrugada, né? E quando ele ia praticar o ato delituoso, ele escutou uma voz dizendo assim, Jesus está te vendo. Ele assustou-se, olhou para a direção que ele falou, andou mais um passo, e de novo, Jesus está te vendo. Dessa vez ele olhou, botou a lanterna dele na direção da voz, era um papagaio que estava lá. Ele disse, quem és tu? Teu nome é Jesus? Não, eu sou Judas.
quem é o imbecil que põe o nome de Judas num papagaio? É isso mesmo que colocou o nome de Jesus no Pitbull que está bebendo. É uma piada interessante. Pois é, mas não é leitura, assim como tem um cachorro com o nome de Nixon, tem de todo tipo de. Né? E assim hoje em dia, por isso que o meu pai disse, ninguém é obrigado a crer, quando eu vim aqui na Terra, quando ele me revelou a minha identidade, que eu tinha que usar o nome que paguei com meu sangue na cruz, para ser diferente do nome obsoleto que hoje em dia até é nome de cachorro. Então, Henry é o nome que custou o preço do sangue. Então, eu estava lá em Montaterre, Montaterre fica 50 km de Paris, na França, quando ele me fez essa revelação contundente. Eu tinha acabado de fazer mais um jejum lá, quando ele disse que eu deveria dizer para a humanidade que meu nome é Henry, porque ele disse que Jesus tem... Qualquer um usa o nome de Jesus. E eu fui obrigado a ir para frente, inclusive fui oficialmente declarado apátrida na França e voltei para cá como apátrida, mas com o nome correto que custou o preço do sangue, Henry. Inclusive isso aí tudo, quem quiser pode ver, até minha história está na internet, para quem quiser ver. Que eu vim para o Brasil em 81 como apátrida. E daí levei muitos anos. Só no ano 2000 que as autoridades judiciárias reconheceram o meu direito de usar o meu nome que custou o preço do sangue, Henry. No dia 24 de outubro do ano 2000 é que o Poder Judiciário decidiu finalmente, depois de uma longa história jurídica, um longo processo de falsidade ideológica, se arrastou 15 anos, é que eles finalmente reconheceram o meu direito de usar o meu nome que paguei com o meu sangue. É uma história comprida, obviamente oculta pela mídia considerada asposamente de grande, né? Mas um dia a humanidade toda vai saber minha história. Por enquanto estou aqui, digamos, cumprindo meu dever de explicar, responder qualquer pergunta que me façam, né? Fique à vontade. Próximo seria Zeus. Zeus, né? Tem que deixar o senhor tomar pelo menos uma água, não dá um tempinho na tomada. Zeus, também já vi falar assim, é grego. Manda-chuva, né? Zeus é o manda-chuva. Só, tá vendo? Que manda em todos os deuses, quer dizer que já tem um que manda em todos os outros. Então, aí eu falo o seguinte, como eu sei que é um deus mitológico, mas o Supremo Criador, a quem me refiro, que é o Senhor para mim, Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, provavelmente, quando os gregos falaram desse Zeus, provavelmente eles imaginavam, né, o Supremo Criador. Mas só que a diferença está entre a realidade e a imaginação, a fértil imaginação dos gregos, que, sejamos justos, fizeram várias observações filosóficas que perduram até hoje para a humanidade analisar, né? Mas fique à vontade. Então esses Zeus, nessa ótica que eu vejo, né, que eles quiseram, poxa, eu nunca imaginei que um dia, mas vai vir de tudo, é claro, que alguém ia me perguntar sobre esses deuses, né? Eu já falei tanto, só que não desta forma que vocês estão me colocando, né? Fique à vontade para ler outra pergunta. O último seria o deus, o Thor. Thor? Trovão. É, o deus trovão. Deus do trovão. Você viu uma coisa que o Senhor, sem gozação nenhuma, sem nenhuma razão de... Mas o Senhor me manteve assim bem leigo disso aí, ó, só até nisso. É que ele fez o Senhor criou uma situação para mim, desde criança, tão forte, tão veemente, como se fosse uma veriza contra todos os deuses, entende? Eu vi, estudei história, analisei as coisas, só que eu nunca me interessei. Ele me manteve alheio a esses deuses. É interessante isso. Porque você falou agora que sabe o que é. Sim, eu lembro daquele filme Fúria dos Titãs, que tem um Pegasus, aquele cavalo alado, tem a maioria desses deuses. Tem Perseu, Tudo Andrômeda. é na mitologia, claro. Inclusive muito importante, muito ilustrativa a mitologia. É muito importante conhecer tudo isso, é claro. Em filmes eu conheci muitas coisas, né? Só que daí com a consciência, né, da diferença entre o Deus onipresente e o Deus mitológico, né? Assim que eu sempre
ensino, né? Mas fique à vontade, pode perguntar. Nesse nosso jogo, ele é muito humorado, né? Ele leva os deuses também não como uma coisa que é concreta e que existe, mas ele deixa que os deuses eles tenham uma pitada de humor, como por exemplo o Deus, por exemplo o Thor, ele pode ter uma roupa diferente do que ele usa, ele pode ter um cabelo diferente, você Daí pode... aquilo que vocês me mostraram na internet, O Thor usa o martelo. Ela do martelo. não, vocês me mostraram onde está. Ah, sim. Ah, tem que mostrar. Ela me mostrou na internet, né? Eles se vestem para fazer o evento. Ah, tá. Até a gente achou que eles iriam. Não, entendi. São cosplays. 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 É quando você se caracteriza de um personagem, de uma história. Isso, chama-se cosplays. Interessante. E Isso tudo tem a ver com videogame, né? isso, é um jogo que é muito conhecido. Esse jogo, ele vem de fora, vem dos Estados Unidos. Nós temos já lá nos Estados Unidos 2 milhões de jogadores todos os dias jogando esse jogo. E está vindo agora para o Brasil. E aí a nossa ideia foi realmente o senhor Henrique Cristo permitir que ele pudesse vir para o Brasil e que as pessoas pudessem brincar com os deuses mitológicos. Claro, cada um que desfrute da liberdade consciencial como lhe aprouver, entende? Exatamente. Eu, inclusive, penso sempre assim, sempre digo, ensino para os que me seguem que a preciosidade, o que tem de mais precioso no ser humano é a liberdade consciencial. O ser humano não deve abdicar dela por nada nesse mundo. A liberdade de escolher o seu entretenimento, agora sempre tendo consciência do que faz bem e do que não faz bem. Aí cada um deve saber bem o que deve descobrir, o que é melhor para a saúde mental, etc. Né? Bom, vocês ficam mandando para fazer perguntas, eu vou ter que entrar. Só tem pouquinhas. Eu tenho que esquematizar, me adequar ao vosso jogo, porque eu desconheço. Então, eu confesso a minha Na ignorância. verdade, a gente também não sabe muito sobre ele. Eu confesso a minha ignorância no mecanismo desse jogo, né? O que eu gosto do que o senhor está dizendo é porque o próprio jogo diz isso mesmo. O próprio jogo ele não diz que isso é um fato real. Ele diz que tem essas histórias, é uma fantasia e que você também pode até alterar um deus. Então ele permite isso e o próprio jogo já diz isso. É por isso que eu gostei do que o senhor falou, porque ele já diz a mesma coisa. Né? De repente, o Baco pode tomar até uma cachaça. Então aí vai a próxima pergunta, né? Exatamente. A próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor é de qual desses deuses mitológicos que a gente citou você aceitaria como seu discípulo, por exemplo? Baco, Afrodite, o Apolo, Zeus ou Thor? Eu aceitaria qualquer um deles que fosse de carne e osso e que viesse submeter a triagem rigorosa que é imposta para alguém se tornar discípulo. Porque discípulo é alguém que observa a disciplina. Então, para alguém se tornar discípulo, tem que passar por um processo, primeiro de neófito, depois de aspirante. E isso é muito rigoroso, porque aqui no Reino de Deus ninguém é obrigado a crer, né? Tudo está conectado, está atrelado à observância da lei de Deus. A lei de Deus é que garante a paz da casa de Deus, né? Repito, ninguém é obrigado a crer, né? Eu venho de uma longa estrada, vivendo experiências incríveis, né? Nessa minha longa estrada de 45 anos de vida pública, né? São 45 anos que eu venho lutando nesse assunto, explicando, preparando o neurosistema dos meus seguidores para ver uma realidade metafísica, né? Eu sei que não é fácil, eu sei. Por isso que eu disse, eu aceitaria qualquer um desses deuses, desde que viesse aqui dentro de mim de carne e osso, e que tivesse capacidade intelectual para entender quando eu dissesse que o único Deus que reconhece é o meu Pai. E se os deuses descessem do céu e caminhassem entre os homens? Bom, se alguém desses do céu caminhando sobre os homens, né, entre os homens, né, não seriam deuses, né? Porque, bom, seriam, mas não poderia ter, aí aqui seriam despojados do status de deuses, porque na verdade
O Criador Supremo é sutil. O único Deus verdadeiro, ele é intocável. Ele é, por exemplo, depois se vocês tiverem um pouquinho de paciência, dá uma olhadinha o que está escrito naquela placa ali, está escrito ali fora. Está escrito assim, o magnético reino de Deus, repleto de energia, sinais e luz, está entre vós. Que eu falei, quando é que virá o reino de Deus? O seu reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparato. O reino de Deus está no meio de vós. Por quê? Porque ele está, só que nem todos sabem. Por exemplo, tu pode não saber, mas ele está sobre ti, sobre o teu corpo, ele vivifica teu sangue, as tuas células, entende? Então é uma realidade que é difícil, alguém a princípio tem que andar muito para compreender isso, mas no estalo, ele diz que eu tenho essa missão de no estalo, assim, num piscar de olho, despertar as consciências. De repente olha no espelho e diz assim, poxa, mas eu estou me vendo, né? Aí tu olha a tua carne, teu rosto, e diz, como é que eu posso ver-me nesse espelho? Que eu tenho olhos, tenho 2 olhos para ver-me. Logo, alguém me deu esses 2 olhos. Como é possível? Como é que eu posso ver e outros nem podem, eu posso? Então daí tu começa a raciocinar, assim como quando eu enxergo tua mão, e ver, meu Deus, como é que pode? Alguém me dá esse poder de me mexer, de andar. Esse é o Deus que eu sirvo, que eu ensino, que eu falo. Entende? Não é um Deus que tu podes, por exemplo, comprar nem vender. Ele é sutil. Mas ele está. Inclusive há quem diz, mas não, Deus não existe, como é que pode? Se não dá para ver Deus, então aí eu posso perguntar para quem disser isso, que não dá para ver Deus. Portanto, escuta, tu consegues ver o ar? Não. Então como é que tu podes viver sem o ar? Não podes, então logo não podes viver sem Deus. O ar é menos sutil do que Deus. Né? Então, quer dizer, aí é uma questão de conscientização, e não depende de crer. Eu abomino a palavra crença, crente. Né? Aí tu crê que eu sou Cristo hoje, amanhã tu me trai. Eu viro Judas Iscariotes. Mas tu sabes quem sou, aí ninguém rouba o teu conhecimento. O saber é uma coisa e o crer é outra. Quando tu sabes uma coisa, ninguém rouba a tua alegria. Aí tu sabes. O saber é calcado em experiência, uma experiência íntima, mística. Uma pessoa às vezes pode vir na minha presença 1 vez, 2, 3, até 10 e não vê nada. Mas um belo dia deu um estalo nela. Diz, olha só, me questiona e eu respondo uma coisa para ela que ninguém pode responder. Diz, olha só, há algum mistério que ela vê em mim. Daí ela começa uma nova vida. Mais ou menos isso. Né? Eu lembro de uma matéria jornalística que saiu recentemente, que eu vi lá de Santarém, Paraná, quando eu estive lá em Santarém, em 1981. Então eu fui dar um sermão lá numa praça que tem em Santarém, que eu fui no Brasil todo, já lhes falei. E daí tinha médicos que escreveram assim, será ele é um louco? Eu como médico falo que ele é um louco. O outro dizia assim, é um espertalhão. O outro, cada um dizia uma coisa. Mas daí, está no jornal, eles têm aqui nos arquivos lá. Aí teve uma mulher que escreveu, não lembro o nome dela agora, ela disse no depoimento dela, podem falar o que quiserem dele, mas eu vi que ele tem uma coisa que ninguém entendeu. Entende? E daí que ninguém entendeu, porque é aquilo que eu tenho em mim, que é um poder que não me pertence, mas que me comanda, me dirige desde a infância. Então, o mistério, esse mesmo poder, essa mesma voz poderosa que disse para mim em Paris que eu tinha que incinerar o meu passaporte quando eu fui expulso da Inglaterra, que disse, olha, que assume logo a tua condição de apátrida, não vês que não reconhecem teu documento, então tu incinera o teu documento e depois eu te darei um documento com o teu nome escrito, disse o Senhor. Aí demorou muitos anos, sim. Muitas vozes das trevas, não pode ir em nome, quer dizer, Jesus Nazareno, mas as autoridades constituídas, inspiradas, decretaram que meu nome é sim em Cristo.
Então, quer dizer, é uma coisa assim, que essa força que me conduz, dirige. Daí me pergunta, mas como é que tu fala com Deus? Não, eu não falo com Deus. Eu apenas obedeço. Eu escuto a voz dele e obedeço. Agora, falar com Deus, eu oro ao Senhor. Mas eu não ouço conversar com Deus, entende? Eu não conheço meu Deus que eu estou falando. Mas esses dias ele me perguntou, mas escuta, mas então, como é que é a voz de Deus? Eu disse, é inefável, indescritível, mas é imperativa, poderosa. Aí eu vou dar um exemplo assim, se você tiver curiosidade, ver uma experiência que eu tive nesse sentido. Uma não vale, mas eu vou dar uma, né, para entender. Já que eu não falo em Deus, né, eu falo do meu Pai. Daí uma vez eu estava viajando, ainda jovem, quando eu era ateu, quando eu ainda não sabia que era ele que me comandava, né? Eu estava indo de Blumenau, porque eu reencarnei, nasci numa pequena aldeia chamada Indaial, próximo de Blumenau. Outrora foi distrito de Blumenau, Santa Catarina. E daí eu estava indo de Blumenau para Lages com um carmanguia TC. Só para ter um exemplo, tem vários, mas eu vou citar esse, que é uma coisa que vocês podem compreender melhor, vocês também andam de automóvel, né? Sim. E aí eu ia com aquele carmanguia amarelo manga, vocês podem ver a foto depois. E naquele dia veio a calhar que eu estava sozinho, era de noite, fui visitar parentes lá, né? E daí eu não tinha meus secretários comigo, nada, sozinho. Daí eu fui dirigir o carmanguia. Quando eu cheguei depois de Apiúna, diz a pessoa que testemunhou que parecia que eu estava bêbado, né? Mas na verdade eu não estava, eu estava dormindo por lá, né? Então eu fui em direção a Lages e daí, num posto de gasolina, lá em Apiúna, um funcionário do Banco do Brasil que estava abastecendo lá me viu passar e pensou, olha só, está bêbado, que era altas horas, né? Eu ia assim, zigue-zague. Aí ele foi atrás, assim, que eu foi atrás para ver onde é que eu fui parar, né? Pensa, poxa. Daí disse que andou. Aí quando eu ia subindo a serra, lá ele não me encontrou, voltou. Vou conferir. Daí ele voltou, eu estava com o veículo já, esse carmanguia, com a parte traseira dentro da água, né? E ele me identificou porque a luz ficou acesa. Mas aonde é que vem a voz de Deus? Quer ver? Deus estava caminhando, passando numa certa altura. Eu escutei com essa voz poderosa que sempre me comandou entre a água e o poste. Me acordei, vi o poste e fui para a água, entende? Quer dizer, se não tivesse obedecido a ordem, ia para o poste, entende? Eu estava indo, poste lá na beira da estrada. Eu ia enfrentar o poste, que eu estava saindo da estrada, andando no acostamento, porque estava dormindo, entre a água e o poste, mas a voz imperativa, sempre a voz imperativa. Aí eu me acordei, foi só o tempo de voltar para a água, eu não ia enfrentar o poste, né? E teria um fim igual o candidato. Vai ter outra experiência, envolver, só mais umazinha, para você poder analisar. Envolver, eu estava dormindo numa caravana lá na França, eles chamam de caravana ou trailer, né? Eu estava dormindo, nós temos até as fotos, tem tudo aí, essas coisas do local. Eu estava dormindo na cara, era atrás da escola, de uma escola pública, né? Que a diretriz era minha aliada. Então o marido dela me cedeu trailer para dormir lá dentro. Eu não quis dormir na casa, porque quando eu estava na casa de uma família, sempre tem a curiosidade de visitantes, querem sempre ver e ver, e aí eu não tinha para dormir. Não dormi no trailer para ninguém me molestar durante a noite, assim, para eu ter um pouco de sossego, né? Que a curiosidade é grande, sempre, imagina, então não tem ideia, as pessoas, o que é isso? Ele disse que é cristão, então eu queria um pouco de sossego. Daí eu estava, ele disse assim, já que você vai dormir aí no trailer, então eu disse, eu vou fazer um aquecimento externo, porque estava caindo neve, era muito frio, e então ele montou um esquema, assim, improvisou um esquema para esquentar o assoalho do trailer, que era de metal, e eu disse, tá bom, né, porque o importante é que eu queria dormir sossegado, né? Daí, de madrugada, né, eu escutei a voz, essa mesma voz imperativa que disse entrar no poste, era fogo na caravana. Daí eu me acordei, peguei uma lanterninha que eu tinha, pequenininha, que sempre tenho até hoje, no lado da minha cabeceira onde eu durmo, acendia, olhei, não vi nada, de novo, parou, fogo na caravana. Daí sim eu acendi mesmo, eu olhei por tudo, meu manto tinha caído,
e esta ponta aqui estava em cima do assoalho metálico que estava quente e já estava tanto assim queimado. Ela estava toda embaixo, mas tanto assim já estava queimada. E como era o trailer inteiro de produto inflamável, como é que é? Como é o nome daquilo? Fibra. Então você pode ter uma ideia, né? Então assim pronto para explicar como é que eu ouço a voz imperativa que me comanda, conduz e dirige. Para quem quiser entender, assim é tudo, né? Na Catedral de Belém, e assim por diante. Mas fica à vontade para novas perguntas se quiser. Então, baseado nos deuses, por exemplo, Afrodite, que é a deusa da beleza, e o Baco, que é das bebidas, o que o senhor acha que os deuses mais gostariam na Terra? Bebidas ou mulheres bonitas? Baseado nesses deuses que têm as características. Os homens deuses, seriam os homens deuses, né? Passando de conta que os deuses que vou falar preferir são homens, né? Então os homens deuses, obviamente, gostam de bebida, os homens deuses gostam de mulheres bonitas, gostam da vida, para ser bem franco, quando possível gostam, até ter consciência mística, da vida devassa. É a realidade. Eu vivi como homem no mundo, até 1979, e eu tenho consciência. Eu fui consultor metafísico de 69 até 79. Nessa ocasião, eu recebia todo tipo de pessoas que vinham me procurar. Eu vivia de cidade em cidade, hotel em hotel, onde eu falava nas emissoras de rádio e televisão, eu recebia pessoas que vinham consultar. Até então eu não sabia quem eu era. Inclusive naquele tempo não tinha boicote contra mim. Final de ano, as emissoras de televisão me apresentavam para o Brasil todo, eu usava terno e gravata. Não tinha nenhuma foto como é que eu estava de terno e gravata, eu não sabia quem eu era. Então, como eu disse, aí eu conheci todas as misérias, todas as fraquezas dos seres humanos, né? Tem aí? Nesta condição, eu conheci tudo que podeis imaginar do mundo da vida profana. Todas as coisas. Vocês são de São Paulo? Sim. Então, eu em São Paulo estive em 1968, claro, se eu não era nascido, talvez ele sim. Eu nasci em 79. 77. 77. Eu nasci em 79. Olha, eu já tô... É que às vezes eu não olho no espelho, para mim parece que o tempo não passou porque eu não olho no espelho. Mas quando eu olho, eu compreendo que o tempo passou, né? Mas eu já fiz 33 anos. Eu nasci em 48, né? Já fez 2 vezes 33, 33. Pronto, mais 2 vezes, zero. Vamos adiante, né? Vamos adiante, né? Fique à vontade, qual é a outra pergunta? O pessoal gostaria de saber se o senhor cede uma bênção para a vinda desse jogo dos deuses. Isso. E se ela é concebida. Isso, eu peço ao Pai uma bênção para todos. Sempre que eu peço ao Pai a bênção, é para os seres viventes que vêm na minha presença ou os que virão. Eu vou até citar um exemplo, esse assunto de bênção, né? Para vocês entenderem melhor. Uma vez uma pessoa me pediu que eu desse uma bênção, abençoasse o carro dele, né? Daí eu comprei o carro, não ouvi que você abençoasse meu carro. Eu digo, não, eu não abençoo o carro. Eu peço ao Pai que abençoe o dono do carro, para que ele não seja acidentário. Então eu abençoo, peço ao Pai que abençoe os filhos dele, né? Agora, se por acaso algum filho dele se estereotipado de Deus, e sei, vai no pacote. Eu peço a bênção para os seres humanos, né? E daí quem recebe, recebe, né? Independente de crença, de clube que frequente, eu peço a bênção, peço ao Pai a bênção, sinceramente, assim, sem medir qual é a ideologia de quem quer que seja. E tem muitas pessoas que vieram na minha presença, inclusive ateus, e eu pedi ao Pai a bênção, depois lá fora eles sentiram o resultado da bênção, que eu invoco o Criador Supremo. E daí na hora de pedir a bênção, eu sei que vocês nunca me assistem, mas se quiserem, sábado às 11 horas da manhã, eu tenho um programa ao vivo aqui, das 11 ao meio-dia, onde eu respondo perguntas. Se pode ter alguma pergunta que é indiscreta, se vocês não fariam agora, podem botar um pseudônimo. A gente faria assim. Então
então fica à vontade. Ainda mais se quiser, depois pode botar um pseudônimo, não é obrigado a dar o nome, só tem que dizer a cidade que está. Toda vez que uma pessoa faz pergunta para mim, é necessário que ela diga de onde está falando, por motivos espirituais. Né? Mas vamos lá, então faz a pergunta, fica à vontade. Então, só para concluir, então o Senhor concede a bênção aos deuses com eles venham. Na verdade, o Senhor não concede a bênção ao jogo, né? O Senhor concede a bênção aos jogadores. E aos que jogam, para que até para Deus os inspire e sempre procedam com equilíbrio, seja neste jogo ou em outros jogos, entende? Na época da Copa do Mundo, vinham insistir, dizer que queriam que eu dissesse que quem ia ganhar, aí eu peço ao Pai por todas, né? Eu não tenho todos por time, mas eu peço ao Pai por todas, todo e qualquer jogo que é salutar, que é saudável, eu vibro a favor, só que eu não posso vibrar a favor de um time, eu dizia para eles, né? E daí é assim que eu procedi, né? E eles queriam muitas vezes que eu dissesse que eu ia torcer por isso, aquilo. Não, eu torço por todos. Meu pensamento positivo para todos os filhos de Deus, para todos os seres raciocinantes, né? Que são seres que caminham ereto, né? Fica à vontade. Acabando. Vocês querem subir a bênção? Sim, querem que eu pegue agora a bênção, então? Tá bom. Então vocês vejam uma coisa, vocês podem gravar, né? Depois, se quiser alguma pergunta, depois uma coisa. Eu pedir se o senhor pode falar, porque o nome do jogo ele é Smite. Smite. E se o senhor puder dar a bênção para os jogadores de Smite. Os jogadores é mais bom. Jogadores de Smite. Peço a eles e a todos, né? Peço ao clube de meu pai uma bênção, né? Aos que jogam Smite e a todos os seres que amam esporte, que equilibradamente praticam qualquer esporte, e principalmente esses que vieram aqui falar comigo sobre o jogo Smite, certo? Vou pedir ao Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual tesouros temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Antes de ir embora, se vocês querem, eu, invocando o Pai, eu pedirei uma pequena mensagem, quer dizer, não tão pequena, né? Para vocês compreenderem melhor a minha realidade. Eu quero. Podem gravar e depois cada um tira as suas conclusões, ok? E eu gostaria também de ir para o senhor, antes de tudo, nós queremos muito, isso é pessoal nosso, nós admiramos o senhor, nós gostaríamos de tirar uma foto com o senhor depois, se for possível. Deve ser aqui, quando alguém que vem aqui do bem, tira uma foto aqui, do lado, que vem, para mostrar que estiveram aqui, é isso. Tá? Deixa eu tocar. Bom, últimas perguntas. Para chegar aqui na última parte, eu tenho essa pergunta. Os deuses têm dúvidas, você responde? Sim, respondo. Então, lembra que eu disse que eu ia passar essa mensagem, para depois eu não esquecer, ficar como prometi, não cumprir. Pode perguntar. A primeira pergunta do Baco. Inri, você transformou a água em vinho. Consegue fazer a multiplicação do álcool, das bebidas? Interessante a pergunta dele, né? Uma vez, eu respondi ela com uma pequenina história de novo. Uma vez eu estava na delegacia de polícia em Botafogo, né? E estava sendo interrogado. E daí um policial chegou e trouxe um copo de água e colocou em cima da mesa na minha frente e disse assim: eu quero que tu transforme esta água em vinho, né? Eu digo: não, estou com sede. Primeiro ofereceu, eu digo: não, obrigado, não estou com sede. Eu quero transformar água em vinho. Eu disse: eu sempre transformarei água em vinho quando meu pai mandar, porque ele me dá o poder, para não quando um pecador como tu manda. Então, no caso, como o Paco é um Deus pecador, ele não tem poder para me mandar transformar água em vinho, ok? Ótima resposta, inclusive. O Thor perguntou: Inri, o senhor sabe que o meu material de força é o meu martelo.
eu conseguiria um outro tamanho de força com ele? Um outro poder utilizando o martelo? Sim, pode conseguir sim, se ele exibir martelo assim muito ameaçadoramente. Aqueles que ficarem com medo do martelo dele enviarão energias não muito gracinhas, de medo para ele. Realmente o poder dele é capaz até de conseguir dar uma martelada e culminar com a morte de alguém. Agora uma pergunta do Apolo. Ing, o que é melhor para fazer aqui neste mundo? Conhecer umas meninas ou dançar até o chão? Dançar? É porque o Apolo, ele é... Um funk. funk. Ora, não minha. O Apolo, ele é mais mulherengo, ele gosta de festa. Sim, brinca os matos É da mais na vida. nossa linguagem atual, né? Nossa, Se a gente descer tem que até o passar chão. pra descer até o chão, quer dizer, se divertir. Mas ainda ele aproveita, já que ele é mulherengo, poxa, no mundo tem tantas mulheres, né? Ele trata que, já que ele gosta do chão, trata de rastejar atrás das mulheres. Ora, já que ele gosta do chão, né? Então, assim, quando ele rasteja atrás das mulheres, meus filhos andam eretos. E não precisam rastejar, né? Afrodite. Ing, já cansei dos deuses. Será que tem algum brasileiro para mim aqui? Algum brasileiro? Ela quis dizer que ela é a deusa da beleza, então ela diz que ela já cansou dos deuses, ela quer pessoas novas. Se aqui, vindo para o Brasil, ela ia conseguir alguém. Olha, veio uma Madonna aí esse ano no Rio de Janeiro e conseguiu Jesus. De repente ela pode conseguir um também, tem tanto Jesus aí. Dando sopa, não é verdade? Não é verdade? Então, olha, agora depende da ótica que olha, do que ela procura. A senhora é muito bem-humorada. Posso então, terminou? Eu vou terminar. Tem a última, que é a última, Tá, é vai. Zeus. Ele diz, ó Pai, quem é mais poderoso, Deus ou Zeus? A resposta ortodoxa, mais poderosa, é o Supremo Criador do Universo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Meu Pai, que é também vosso Pai, se a vós assim entendeis, meu Deus, que é o vosso Deus. Este é o mais poderoso de todos os deuses, né? Agora eu vou invocar ele mesmo, justamente, e daí vou passar minha mensagem e alguém quiser depois posso pedir uma bênção final. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sobre cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres
nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e diminui os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fornecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam no espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases, deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vem a meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor de Deus, formalizado pela SUS. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou, por isso do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que sou vos falo, que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Que a paz seja com todos. Bom, então agora já nos vimos. Peço ao Pai uma vez, a ninguém é obrigado a participar. Ó Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, Pai, que a paz seja. Nós estamos fechados. Mais uma vez, uma boa viagem. Muito bom escutar o senhor. Uma boa viagem para você, bom sucesso no trabalho. Né? Tá? E parabéns por Foi muito atencioso e parabéns pelo. Obrigado. Tudo.